Pastor Jeremias, pastora Jocilene, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os ouvintes desse lindo programa online, né? Aqui quem vos fala é o pastor Geraldo Arruda, pastor da Assembleia de Deus, aqui em Minas Gerais, Lagoa Santa. Quero agradecer ao nosso querido pastor por esta oportunidade de deixar uma palavra aqui, vim direto do coração de Deus para todos os ouvintes. Recebo o nosso abraço, o abraço da minha esposa, irmã Fiota. Sempre a gente está mandando alguns hinos, né? Para o programa. E eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação neste programa desse dia. Está no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, a partir do verso 1, que nos diz a palavra: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade. Com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade. Graças a Deus. Nós vemos aqui quando o rei Ezequias, ele foi surpreendido por uma enfermidade mortal. Muitas vezes nós somos surpreendidos por algo, às vezes uma bênção, às vezes uma prova, mas o que importa é nós estarmos na presença de Deus, porque na presença do Senhor há segurança, há alegria. Na presença de Deus tem cura e tem vitória. E o rei Ezequias estava na presença do Senhor, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Quando o profeta chegou a ele, né, dizendo para ele: Olha, trazendo uma péssima notícia, notícia assustadora. Então ele diz: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A notícia abaladora, aterrecedora, né? Que traz para dar para apavorar. E Ezequias, o que é que ele fez? Ele poderia, naquele momento, entrar em depressão. Muitas pessoas, numa situação dessa, até se suicida, tomam decisões precipitadas e erradas. Mas o rei Ezequias tomou a decisão certíssima. Nós devemos pedir a Deus orientação para nós tomarmos sábias decisões. Ezequias, ele não procurou médico, não adiantaria mais, porque a determinação era de Deus. Mas Ezequias, naquele momento, ele tomou uma decisão: é o Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Ele certamente já tinha lido, né, a palavra do Senhor que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Ezequias enfermo com a doença mortal, não sei se é um câncer, mas é uma doença mortal. Ele virou seu rosto para a parede e começou a clamar ao Senhor. E clamava insistentemente, confiantemente no Senhor. Ezequias orava, Ezequias chorava. Enquanto isso, o profeta Isaías, já de volta, só deu recado e já lá ia de volta, mas o Senhor disse, voltou novamente, disse: volta, diz a Ezequias, eu vou retirar essa palavra que eu disse. Fala com ele que eu ouvi a oração dele. Volta lá. Isaías voltou novamente e não sei qual foi a reação do rei Ezequias ao ver novamente Isaías chegando, mas quando Isaías chegou para ele,
Ele diz: olha, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os seus dias 15 anos. Meu irmão, foi o momento da vitória. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela com certeza, ela virá pelo amanhã. E principalmente para o amanhã daqueles que buscam a Deus, daqueles que clamam ao Senhor, daqueles que confiam no Senhor. Somente Deus poderia socorrer o rei naquele momento, né? Como diz o salmista: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E naquele momento, o socorro de Deus, a misericórdia de Deus chegou para o rei Ezequias. Quem foi o rei Ezequias? Foi filho dos piores reis de Israel, Acaz. Acaz, ele levou os israelitas a desviar do Senhor. Ele introduziu todo tipo de idolatria ali em Jerusalém, levantando bosques altos ali, levando o povo a adorar outros deuses, tirando a adoração, tirando o louvor, desviando o povo do Senhor. Ele fez aliança com o rei da Síria, foi uma péssima aliança que ele fez, e aí introduziu todo tipo de idolatria em Israel. E, inclusive, até aquela serpente de bronze chamada Neustã, ele levou o povo a adorar aquela serpente, desviou o povo do Senhor. Israel estava dominado pela idolatria. Onde tem idolatria, tem todo tipo de pecado. Idolatria leva à prostituição, a idolatria atrai a maldição. O povo estava derrotado porque tinha afastado o Deus vivo. Mas de repente Deus levanta o rei Ezequias, filho de Acaz, com apenas 25 anos de idade, ainda jovem. Ele reinou 29 anos. E o rei Ezequias, ao assumir ali o governo, o reinado ali em Israel, ele tirou toda a idolatria de Israel. Ele aboliu, ele destruiu os altares, ele destruiu, inclusive, aquela serpente que o povo adorava aquela serpente, ele destruiu com todos os objetos de idolatria. Ezequias, ele conduziu o povo a Deus, ele restaurou a adoração a Deus, ele levou o povo novamente a ter conhecimento de Deus, a ter um encontro com Deus. Por isso que ele disse, lembra-te, Senhor, que eu tenho andado diante de ti com o coração sincero, eu tenho feito aquilo que é reto, que é correto aos olhos do Senhor. E foi neste momento que ele estava no auge, no apogeu do seu reinado, ele é acometido dessa enfermidade, dura prova, mas Ezequias tinha experiência com Deus. Ezequias, ele convivia, ele conhecia quem era o Deus que ele servia, e naquele momento que ele recebeu aquela dura notícia, ele virou para a parede e clamou ao Senhor. Diante daquela grande adversidade, ele clamou ao Senhor. E a Bíblia diz: clama a mim e responder-te. Imediatamente a resposta veio. Aquilo que era o fim de Ezequias, Deus acrescentou para ele mais 15 anos de vida. Meus irmãos, Ezequias, ele recorreu ao Senhor. Lembra-te de que tem andado diante de ti com sinceridade, porque ele tinha tirado aquilo que era maldição de Israel. Muitas vezes nós devemos olhar para nós mesmos e retirar de nossa vida aquilo que não agrada a Deus, restaurar o nosso altar de adoração a Deus, de comunhão com Deus, tirar tudo aquilo que é mundano, aquilo que não agrada a Deus, tirar da nossa vida. Vamos voltar a adorar o nosso Deus, a confiar no Senhor, a orarmos ao Senhor. Aqui nós vemos a resposta do rei Ezequias, a vitória dele foi através da oração. Então vamos estar orando. Os dias são maus, as notícias são péssimas, mas nunca vamos desanimar, porque o mesmo Deus de Ezequias é o nosso Deus. O justo clama e o Senhor
ouve. Meus irmãos, vamos clamar em favor do nosso Brasil, clamar em favor da igreja, clamar em favor de Jerusalém, e Deus irá ouvir as nossas orações e nós seremos um povo vitorioso. Orar, clamar em favor da nossa família, da nossa juventude, clamar para que Deus salve almas. E o Senhor, assim como ele ouviu o rei Ezequias, a oração do rei Ezequias, e viu as lágrimas do rei Ezequias, mesmo deitado em um leito, ele ouviu, atendeu e concedeu a bênção. Deus quer nos abençoar, Deus quer abençoar o nosso país, a nossa família, a igreja. Ele quer restaurar para ele um povo seu, ele escolheu para ele um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E esse povo é eu. É você, somos nós, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Um forte abraço para todos. Orem por mim, eu estarei orando por vocês e nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus abençoe, a paz do Senhor.